Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a essa aula, como transformar a sua empresa, os seus resultados, em apenas 21 dias, com o poder do seu próprio autoconhecimento. Eu sou a Poliana, sou mentora, ajudo empresárias e empreendedores a transformar seus negócios, suas empresas e suas vidas. E hoje eu quero te mostrar aqui como é possível, sim, dentro de 21 dias, você conseguir trazer resultados, mudanças transformadoras e profundas dentro da sua empresa que vão impactar diretamente a sua vida, começando lá por dentro de você. Você já sentiu aí na sua empresa que é como se algo tivesse travado? Apesar de todo o esforço que você coloca nas suas atividades, na sua liderança, dentro do seu dia a dia, o resultado parece que não cresce. O faturamento não melhora, as coisas não evoluem como você acredita que seja possível de acontecer também com a sua empresa. Mas talvez o que esteja faltando para você não seja mais uma estratégia mirabolante de marketing, mais uma nova tática comercial para transformar os seus resultados. Aquilo que você está buscando para transformar o resultado da sua empresa não está lá fora. Provavelmente está aí dentro de você. E você nem se deu conta do quanto isso está impactando no resultado que você pode alcançar. Está impactando, está penalizando o desenvolvimento e o crescimento da sua própria empresa. Ao longo dos últimos 10 anos, depois de ter atendido mais de 600 empresas, eu posso te dizer que grande parte do segredo dessa mudança se esconde atrás do autoconhecimento. Trabalhar o seu desenvolvimento pessoal vai impactar diretamente lá na ponta, na sua empresa. E nessa aula hoje eu vou te mostrar como, usando ferramentas práticas e simples, você também é capaz de promover a mudança necessária para começar essa transformação agora, a partir de hoje. E talvez você esteja aí se perguntando, mas como assim, Poliana? Autoconhecimento ser uma coisa essencial para desenvolver o resultado da minha empresa. E eu posso te garantir. Dentro dessas mais de 600 empresas que eu pude ajudar, os casos mais críticos foram trabalhados, resolvidos e solucionados a partir do desenvolvimento da empresária, da empreendedora, dos líderes das empresas. São eles que conduzem, que colocam limites, que destravam aqueles bloqueios que precisam ser derrubados para que a empresa possa avançar. O autoconhecimento não é apenas uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e individual para a vida da gente. Aquilo que a gente faz, o como a gente faz, o como a gente pensa, o como a gente reage na nossa vida é diretamente proporcional. É assim que acontece também lá na nossa empresa, no nosso desenvolvimento profissional. Sim, o autoconhecimento é o ponto de partida para que a gente consiga desenvolver uma habilidade, uma competência de tomar melhores decisões estratégicas, de se transformar numa líder muito mais confiante para o seu time e para a sua empresa. Sem entender suas forças, suas limitações, os seus valores, você pode tomar decisões equivocadas, não muito assertivas, que vão impactar diretamente na sua empresa, no seu time, nas pessoas com quem você se relaciona, que estão junto de você para entregar aquele resultado que você vem buscando. Uma empreendedora que reconhece com verdade, com profundidade, por exemplo, seus pontos fortes, não tem dificuldade de entender o que ela precisa delegar. Ela não tem dificuldade em definir suas prioridades e em focar os seus esforços, o seu tempo naquilo que realmente ela tem a capacidade de entregar de melhor, que vai extrair dela os melhores resultados lá no final do processo para a sua empresa. E só com esse pequeno exemplo, você já pode imaginar que a gente vai conseguir ter uma redução no estresse dessa empresária, a gente vai ter uma grande probabilidade de aumento de produtividade dela e muito mais velocidade nos resultados que vão ser alcançados. E então, eu já tenho que te deixar essa primeira pergunta, essa reflexão. Quais são os seus maiores, melhores pontos fortes como líder dentro da sua empresa? Dentro daquilo que você realiza no seu dia a dia, de todas aquelas atividades que estão ali penduradas em você, que você desenvolve, goste você ou não goste você, no que você é boa de verdade. Aonde, quando você coloca a sua mão, o resultado vem rápido, vem sem esforço, vem com uma certa magia. E quando você se vê em situações complexas, difíceis, quais são aquelas decisões que você apanha, que você sofre?
que tem grande nível de dificuldade para você tomar decisão, resolver e avançar. Isso é autoconhecimento. É a partir desse entendimento que a gente começa a realizar as transformações que a sua empresa lá dentro estão pedindo de você. E como os seus pensamentos, aquilo em que você acredita, as suas crenças te impedem, te limitam de fazer o que precisa ser feito para que a sua empresa possa colher o resultado que você está buscando. Existe uma quantidade de crenças, a gente diz um sistema de coisas nas quais a gente acredita que não necessariamente são verdadeiros, não necessariamente são reais, verdades na nossa empresa, na nossa vida, mas que a gente está sendo conduzido, guiado, paralelo a eles. Isso está impedindo que a gente possa avançar, que a gente possa conseguir aquilo que a empresa precisa para poder dar os próximos passos e chegar num outro nível. E agora eu vou te guiar por uma jornada prática que eu criei e que apoia o meu trabalho junto a todas as minhas mentoradas. Serão 21 dias de jornada, divididos em 3 semanas. Em cada semana nós vamos trabalhar um dos pilares. E aqui nessa aula eu vou te apresentar todo esse conjunto que você vai trabalhar ao longo dos 21 dias, para que você possa, com ferramentas práticas, atividades, exercícios, já conseguir implementar imediatamente e começar a colher os resultados. Vai ser incrível, acompanha aqui, vou dividir minha tela com você para que possa ser mais didático e mais fácil para você visualizar cada um dos passos dessas 3 etapas. Então vamos lá. Como transformar a sua empresa em 21 dias com o poder do autoconhecimento? Como eu falei antes, a gente vai dividir em 3 semanas aqui. A primeira semana é a semana do despertar, do diagnóstico, da investigação, através do autoconhecimento. Na segunda semana, nós vamos trabalhar um alinhamento estratégico, desde o conectando o seu autoconhecimento de vida com a sua empresa, trabalhar um planejamento, e na terceira semana é a fase de implementação e aprofundamento de liderança, né? É o momento de ação. Então, dentro dessa forma, vamos começar aqui a nossa primeira semana. Dentro da primeira semana, nós temos qual o objetivo do autoconhecimento e do despertar? Identificar crenças e comportamentos que travam o crescimento do seu negócio. Esse é o seu objetivo. Ao final dessa primeira semana, isso deve ter sido alcançado por você. E, além desse objetivo, também entender quem você é enquanto líder dentro da sua empresa. E nesse momento já é importante a gente ressaltar uma informação. Talvez você diga, Poliana, mas eu não sou líder de um time, né? Eu não lidero pessoas. E aqui, se você está trabalhando de uma forma autônoma, como um profissional liberal, se você tem só alguns prestadores de serviços ou parceiros, considere, né, como é a sua autoliderança, como você se comporta. Hoje você não tem ninguém que você esteja liderando. Você não tem ninguém, talvez, para quem você esteja delegando ou precise delegar. Mas, durante o seu crescimento e seu desenvolvimento, isso vai ser necessário. Ainda que seja um terceiro que preste algum serviço para você. Observe por esse ângulo. Não deixe, né, porque no seu momento de hoje você não se enxerga líder, não deixe de desenvolver, de simular, de construir essa posição, esse desenvolvimento para o momento que seja necessário dentro do crescimento da sua empresa. Para a sua empresa crescer, você vai precisar de pessoas, ok? Então, vamos entender aqui quais são as etapas dessa primeira semana. Nós vamos trabalhar aqui 3 pontos importantes. Nós vamos trabalhar um mapa de forças e limitações, trabalhando o autoconhecimento, olhando para dentro, entendendo como eu funciono. Identificação de crenças limitantes, esse é um tema muito explorado, é um tema muito profundo, que rende para a gente, né, um bom estudo. Só olhando para essa etapa 2 aqui, a gente poderia ficar algumas horas construindo com mais profundidade esse estudo. E a terceira etapa aqui, trabalhar o feedback 360. Vamos entrar um pouquinho agora em detalhes, o que contempla cada uma dessas etapas. Então, dentro do mapa de forças e limitações, nós temos algumas reflexões que são importantes da gente construir. E eu trago uma primeira para você aqui. Quais são, né, as suas maiores
forças. Quais são as suas 3 maiores forças? Essa é uma análise extremamente importante. Muitas vezes, ao longo da vida, nós fomos estimulados a olhar para as nossas fraquezas. Se você se recordar, talvez no seu tempo de escola, em algum momento, ou até profissionalmente, você foi estimulado a melhorar aquilo que você não era tão bom, né? A gente muitas vezes traz para os nossos filhos, né? Isso aqui não tá bom, estuda mais disso. A gente tem essa construção cultural de melhorar o que não tá bom, colocar o foco naquilo que a gente não é muito bom. Ao longo dos últimos anos, empresas já têm desenvolvido uma nova cultura, né? Um novo gerenciamento, uma gestão de pessoas com um olhar diferenciado, que é a gente entender onde que estão os nossos pontos fortes, no que eu performo bem, o que eu tenho muita capacidade, facilidade de realizar. E aproveite esse momento e analise essas 3 competências, essas 3 forças, olhando para o seu negócio, mas também aproveita e faz esse exercício olhando para você na sua vida pessoal. Vá um pouco mais além nesse momento de investigação. Se você tiver dificuldade, né, nesse momento, converse com pessoas, né? Pergunte para as pessoas o que elas entendem que você faz bem. Se elas tivessem que pedir alguma coisa para você, ou se elas tivessem que te recomendar para alguém, para que coisas seriam essas recomendações? Então, esse é um bom exercício para a gente fazer. Eu preciso me reconhecer no que eu sou bom, naquilo que eu faço bem, naquilo que eu gosto de fazer. Ok? Segunda reflexão que é importante de você trabalhar são quais as 2 áreas em que você sente dificuldade. E aqui a gente trabalha uma parcela de uma ferramenta que a gente chama de SWOT, que é entender o meu ponto forte e o meu ponto fraco, as minhas forças e as minhas fraquezas. E aqui olhar para 2 áreas em que a gente sente dificuldade e reconhecer a nossa dificuldade abre para a gente um portal de clareza, porque eu começo a entender aonde eu estou alocando o meu tempo, as minhas atividades, as minhas responsabilidades. Quando eu digo, eu estou procrastinando, eu estou empurrando, será que eu estou fazendo isso dentro de onde eu tenho força ou eu estou fazendo isso aqui onde eu tenho as minhas fraquezas, as minhas dificuldades? E é muito natural que a gente, qualquer um de nós, mesmo quem não seja super procrastinador, que não dê preferência, né, ao uso do tempo para ocupar funções, desenvolver atividades ligadas às áreas em que a gente sabe que a gente tem um gap, que a gente tem uma deficiência, que a gente tem uma dificuldade maior. Então, quando a gente olha para isso e separa essas 2 informações, a gente ganha clareza para tomadas de decisões, para entender o que eu priorizo, o que eu escolho, o que eu executo melhor, o que eu faço com mais bom humor, o que eu faço mais rápido, o que eu dou preferência, o que eu faço mais cedo, o que eu demoro mais para realizar, o que eu entrego com mais perfeccionismo ou com menos. Então, só essas 2 informações, quando a gente trabalha um pouco nelas, a gente começa a agregar a cada uma dessas 2 colunas outras características do nosso comportamento, do nosso padrão de como a gente funciona. Então, perguntas muito importantes. Pausa um pouquinho aqui a aula, pega um papel e uma caneta, divide aí o papel em 2 colunas, de um lado, né, as forças, do outro, os gaps, ali, as dificuldades, e traz ali quais são as coisas que vêm na sua mente quando você está fazendo essa reflexão. Olha para o seu dia a dia, para as suas relações, para as suas responsabilidades de vida e de empresa, e vai colocando abaixo dessas 3 forças, dessas 3 dificuldades. E vê onde, com o que elas estão se conectando dentro da sua vida, ok? Então, como ação prática aqui, lista os pontos, pensa em como você pode usar essas forças para superar as dificuldades, as limitações que você encontra hoje na sua empresa. Se eu não melhoro, se eu não cubro essa lacuna, esse buraco da minha dificuldade, eu normalmente caio em alguma ameaça. E aquele meu ponto forte me proporciona, me oferece algumas oportunidades. Então é muito legal a gente enxergar dessa forma. E que ao final dessa primeira etapa, da primeira semana, você tenha total clareza. Então pode ser que você leve 1 dia, 2, refletindo sobre isso, tomando nota daquilo que vem na sua cabeça e ao final do primeiro ou segundo dia você consiga consolidar essas informações. E deixa elas em destaque e vai carregando essas informações com você ao longo dos próximos dias, dentro desse nosso desafio. Combinado? Combinado?
E então agora vamos partir para a segunda etapa da primeira semana, que são a identificação das crenças limitantes. O que são crenças? São meias verdades que a gente se conta como se fossem verdades reais, únicas, exclusivas. Mas que quando a gente começa a se questionar com um pouquinho mais de profundidade, a gente percebe que é só alguma coisa na qual nós estamos acreditando hoje, nesse momento, ou até esse momento. Se aquilo já aconteceu num momento de uma forma diferente, ou com outra pessoa diferente, ou se pode ser diferente, não é exatamente uma grande verdade. Mas eu acreditando naquilo, eu me impeço, eu me limito, eu me incapacito de agir de uma forma diferente. E dentro desse conjunto de crenças, nós estabelecemos várias limitações, estrangulamentos e impedimentos de movimentos, de desenvolver algumas atividades, de se comportar de uma forma que possa trazer mais resultados e favorecer aquilo que a gente está buscando para a nossa empresa e para a nossa vida. Então, rever os nossos sistemas de crenças com um pouquinho de profundidade vai ajudar bastante a ganhar mais clareza ainda sobre o seu momento como gestora, como empresária da sua empresa, ok? Então, uma perguntinha aqui para a gente começar a refletir sobre as crenças, né? Qual pensamentos que eu tenho, que passam por mim, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, que limitam as minhas decisões? Essa reflexão, ela traz para a gente uma possibilidade de análise mais aprofundada para dentro da empresa. Então, quando eu olho para a minha responsabilidade, para as minhas atividades no dia a dia, lá dentro da empresa, quais são as coisas que passam na minha cabeça? Que limitam, impedem, dificultam as minhas decisões? Eu acho que para eu crescer eu vou precisar contratar pessoas, mas eu não gosto de contratar pessoas, eu não gosto de liderar pessoas. Então, existe um pensamento, uma crença, que me limita a avançar na direção de crescer. Porque indiretamente crescer vai me expor a uma coisa que eu não me dou bem, que eu não gosto, que não é um ponto forte meu. Então, a gente começa a observar quais são os pensamentos, né, que estão escondidos, que estão subliminares, indiretamente, no nosso dia a dia, mas que estão me impedindo de decidir coisas importantes, estão me impedindo de tomar decisões estratégicas que vão poder promover o crescimento que a minha empresa pode alcançar. Mas que se a minha mente estiver bloqueando, estiver impedindo, se eu não estiver me sentindo merecedora, se eu não estiver me sentindo capaz, se eu não acreditar que aquilo também é para mim, por exemplo, se essas crenças estiverem estabelecidas dentro da minha realidade, elas vão ser impeditivos para que eu lá na minha vida empresarial não performe e não entregue o resultado que a empresa poderia, porque eu estou na frente, eu estou no controle. Ok? Então, essa é uma pergunta que vai abrir diversas outras análises, precisa abrir diversas outras análises para você refletir. Dela, a gente precisa cascatear todas as outras informações que vão vir na sua mente. Mais uma vez, aqui é uma atividade para a gente gastar aí uns 2, 3 dias, refletindo, tomando nota, anota aquilo que passa na sua cabeça, fique atenta, presente para os seus pensamentos. Anote tudo isso. Observe quantas vezes aquele pensamento passa por você. Nossa, eu penso isso várias vezes por dia. E esse mesmo pensamento me impede de fazer várias coisas diferentes. Como ferramenta, a gente gosta de usar uma coisa muito simples, como é a proposta aqui. Trazer ferramentas e alternativas que seja simples para que qualquer pessoa seja capaz de realizar sem grandes explicações. E uma técnica que a gente pode utilizar aqui é a técnica que a gente chama de journaling, que na verdade nada mais é do que a escrita, né? E a gente usa isso de uma forma bem simples, que é a gente desconstruir, inverter essa crença. Então, se eu digo que isso é muito difícil, essa é a minha crença, eu vou escrever, né? Eu vou desconstruir, reverter essa crença a partir do seu inverso. É muito difícil? Então eu posso traduzir, transformar, né? Não é tão difícil. Pode se tornar mais simples. Aqui a gente tem um outro exemplo. Preciso fazer tudo sozinha. Eu posso reescrever essa crença. Então, delegar libera tempo para algo que realmente importa. É uma maneira de eu reescrever esse pensamento. E sempre eu fazer essa substituição. O que eu sugiro? Escreva as suas crenças. E depois escreva do lado a reversão dela. E escreva várias vezes. E toda vez que esse pensamento vier para você, você volta e transforma, reverte essa crença
né, numa crença empoderadora, numa crença de possibilidades. É uma técnica muito simples e se você nunca praticou, você vai dizer bobagem, não funciona. E eu vou te dizer, faz porque traz muito resultado e funciona demais, ok? E eu trago um bônus aqui para você. Eu preparei uma aula já num outro momento, onde a gente fala só de crenças limitantes, como trabalhar elas com um pouquinho mais de profundidade, voltadas ao empreendedorismo. Então, se você tem interesse nesse tema, se você quer se aprofundar um pouco mais, manda uma mensagem no privado para mim, no direct do Instagram, com a palavra crenças, que eu vou encaminhar para você essa aula especial, gratuita, sobre crenças, ok? Então, vamos agora para a nossa terceira etapa, que é uma ferramenta muito simples, chamada de feedback 360 graus. O que é um feedback? É quando eu escuto do outro o que ele tem a dizer sobre mim. E claro que isso considera o pensamento dele, a ideia dele, o funcionamento e o padrão dele. Mas isso me dá um olhar do outro sobre mim, do externo sobre mim. E isso serve para a gente confrontar com aquela primeira etapa que a gente teve aqui, dos pontos fortes. Então, um exemplo de pergunta para a gente trabalhar o feedback aqui é a gente poder perguntar, por exemplo, para as pessoas que eu lidero, né? Como você me vê como líder? Seja sincero, contribua comigo. Essa é uma ferramenta de desenvolvimento. Como que você me vê? Me dê detalhes, me dê exemplos, né? Nunca faça uma pergunta completamente aberta. Peça informações paralelas para que você possa compreender com profundidade. Então, me dê exemplos, me dê... E como ação aqui, pergunte, escolha 3 ou 4 pessoas da sua confiança e pergunte sobre esses seus pontos, né? No que eu sou bom, como eu falei ali antes. E peça para essas pessoas, né? Como elas acham que você poderia melhorar. Então, peça exemplos e peça pontos de melhoria. Ao final dessa primeira semana, tendo desenvolvido essas 3 atividades de feedback, de identificação de crenças e o mapa das forças e limitações, você já vai estar com uma clareza enorme para a gente poder dar os próximos passos para a segunda semana e a terceira semana. Relembrando, então, o que nós trouxemos aqui? O journaling guiado, o exercício de feedback, um diário de autoconhecimento para você ir anotando tudo isso que você vai pensando ao longo dessa semana. E aqui eu trago um adicional, um teste de personalidade que mostra para você o seu perfil de comportamento. Existem diversos testes possíveis. Se você tiver interesse em saber um pouco mais de como fazer um teste desse, você também pode entrar em contato comigo e eu posso te trazer muito mais informações detalhadas e poderosas sobre essa ferramenta. Como resultado esperado ao final da primeira semana, o que eu espero que você encontre? Clareza sobre os seus pontos fortes e clareza sobre os seus bloqueios emocionais, que geram aqueles pontos de fraqueza, os seus gaps, os seus impedimentos de crescimento para a sua vida e assim impactam lá na sua empresa. Ok? Fechamos assim a nossa primeira semana. Entramos aqui agora na segunda semana. Semana dedicada a um alinhamento estratégico entre o que você olhou dentro de você, alinhado àquilo que tem lá na sua empresa, para onde você quer que ela caminhe. Vamos colocar um olhar de planejamento nessa etapa que a gente vai trabalhar na segunda semana. Então, nós temos nessa semana como objetivo realizar um alinhamento entre os seus valores pessoais, que você já entendeu, o seu propósito de vida alinhado ao planejamento estratégico do seu negócio. Essas duas coisas precisam se encontrar. E eu costumo dizer que a vida precisa ser maior do que a empresa, do que a carreira. Ela precisa comportar essa jornada. Elas precisam estar alinhadas. Vamos lá? Como etapas de desenvolvimento na segunda semana, nós vamos trabalhar a definição de propósito, alinhando vida e empresa. Vamos estabelecer metas SMART, provavelmente você já ouviu falar sobre elas, e são muito importantes. Nenhum caminho, nenhuma empresa, nenhum planejamento pode caminhar sem definição de metas. E terceiro, mapa de prioridades. Essencial para que a gente seja mais assertivo, tenha mais eficiência e eficácia nas ações que a gente realiza dentro da nossa jornada profissional. Como definição de propósito, nós temos aqui perguntas-chave para nos guiar nessa etapa. São 2 perguntas. Por que a minha empresa existe? É importante que eu defina isso, que eu tenha clareza. E talvez o motivo pelo qual você estabeleceu e iniciou a sua empresa
alguns anos atrás, há 2, 5, 10, 20 anos atrás, já não seja o mesmo motivo, já não seja pela mesma causa que você caminha, já não seja pelo mesmo porquê. Passar isso a limpo é extremamente importante. Essa clareza precisa ser comunicada ao seu time, à sua equipe, às pessoas que caminham junto com você. E até mesmo aos seus clientes, né? Qual é o objetivo de você estar ali, se transformar e seguir adiante. Qual o impacto que você quer gerar com essa manutenção da sua empresa, com esse crescimento da sua empresa? Então, esses 2 pontos vão definir para a gente o norte, o propósito que alinha você à sua empresa. A gente aqui, nesse momento, como ação prática, eu peço para você, né, que você busque uma frase clara, muito simples de ser compreendida, que reflita, que explique qual é o propósito da sua empresa. Essa é uma atividade que não vai ser realizada num primeiro momento rapidamente. Se você já tem essa frase, se você já tem esse propósito bem estabelecido, mas ele está antigo, passa ele a limpo, revisa, olha para frente, entende se ele ainda está te representando. Aqui, na segunda etapa dessa semana 2, nós vamos estabelecer metas SMART. O que são metas SMART? Metas que nos ajudam a entender para onde nós estamos indo, como a gente está caminhando, o que precisa ser feito, se está sendo feito. Então, cada uma dessas letras, elas trazem para a gente um questionamento para garantir que aquilo esteja sendo atendido. O S traz para a gente o questionamento do que exatamente eu quero alcançar. Ou seja, o S de específico, seja específico naquilo que você está buscando. O M, ele traz a medida, a mensuração. Então, como que eu vou medir o progresso dessa meta que eu acabei de definir? O A traz para a gente aqui se é viável dentro daquilo que eu tenho possibilidade, dos recursos que eu possuo, eu alcançar essa meta. Não adianta eu definir uma meta que é totalmente inatingível, inalcançável. Ela precisa ser real, ela precisa ser viável de ser batalhada para ser conquistada. O R, ele vem de estar alinhado ao propósito da empresa. Tem que ter congruência, tem que ter alinhamento. Eu não posso dizer que o propósito da empresa é para lá e estar desenhando uma meta que vai para o outro lado. Isso tem que ter coerência. O T, o timing, né? Qual é o prazo que eu tenho para atingir essa meta? Não pode ser uma coisa solta a qualquer tempo, em qualquer momento. Então, dessa forma, respeitando esse acrônimo, o SMART, a gente garante que essa definição de meta, ela está, de uma certa forma, amarrada sob algum tipo de coerência. Ela tem links profundos para que garantam, né, uma maior probabilidade de sucesso e alcance dessas metas. Como um exemplo aqui, trago para você aumentar o faturamento. Então, o que? Né? Aumentar o faturamento. Enquanto? Em 20%. Até quando? Até o final do próximo trimestre. E isso já me dá a possibilidade de entender que ela está amarradinha, para que eu possa acompanhar e perceber se ela está caminhando na direção do sucesso como eu planejei. E como terceira etapa da nossa segunda semana, nós vamos trabalhar o mapa de prioridades. Uma ferramenta muito simples, onde a gente analisa o que é urgente, a gente separa o que é urgente do que é importante, para a gente definir o que precisa ser feito, o que precisa ser feito primeiro, o que precisa ser feito por mim e o que pode até deixar de ser realizado. Trago para você aqui uma pergunta para você refletir e te ajudar a ter clareza nesse processo. O que eu posso delegar? Isso já define um novo quadrante para algumas atividades. E o que eu devo priorizar pessoalmente a mim mesmo, né? Provavelmente existem coisas que você ainda executa que nem precisariam mais estar sendo executadas, nem por outra pessoa, e você ainda segue realizando, só porque um dia você começou, ou porque você gosta, ou porque você faz bem. Liste, então, como ação aqui, 3 ações com maior impacto estratégico que você pode dedicar mais foco, mais energia, mais tempo, como prioridade a cada dia dentro da sua jornada, a cada ciclo das suas responsabilidades e tarefas. Como ferramentas práticas, então, dessa segunda semana, eu trouxe para você aqui trabalhar a lista de valores. Os seus valores vão ser a base para definir o seu propósito da primeira etapa dessa semana. Liste tudo aquilo que é valor para você, que você carrega hoje ainda como valor, porque eles vão ser representativos na cultura da sua empresa. Tenha essa tabela, esse template, esse board, esse quadro
de metas com muita clareza. Não tenha muitas metas para não ser confuso. Tenha 3, 4 metas claras, bem estruturadas, bem definidas, definindo o que, quem, quando, quanto, né, para que sejam possíveis de ser monitoradas, e a matriz de prioridades, onde eu desenho os quadrantes e coloco em cada quadrante as atividades respectivas por ordem de prioridade e emergência, ok? Como resultado esperado dessa segunda semana, nós precisamos ter encontrado propósito claro, eu tenho que ter muita clareza do porquê eu estou aqui, por que eu estou investindo a minha energia nessa empresa, para onde que eu estou levando essa empresa, por que ela se mantém de pé e continua crescendo. E temos que ter muito bem definida as metas estratégicas da nossa empresa. As metas estratégicas têm que estar bem alinhadas com o nosso propósito. Isso não pode estar indo cada coisa para uma direção. Se ao final da segunda semana você tiver esse nível de clareza e de informações, a gente está com o caminho muito bem estruturado, ok? Vamos lá agora para a nossa terceira e última semana desse desafio. E a gente segue aqui na jornada da terceira semana. Se você trabalhou o seu autoconhecimento na primeira semana, fez o alinhamento estratégico na segunda semana, agora é a hora da gente partir para implementação. Vamos olhar para a liderança de uma forma mais ativa e é tempo de ação. E nós vamos trabalhar aqui também com 3 etapas. Nessa terceira semana, a primeira etapa que nós vamos trabalhar é uma primeira ação corajosa. Nós entendemos as nossas dificuldades, gaps, as nossas crenças, do que eu venho enrolando, o que eu venho, né, empurrando para não resolver, do que eu venho fugindo. A gente entendeu o que é valor, qual é o propósito, para onde eu estou indo, qual é a meta que eu defini. A gente ganhou muita clareza e fez várias amarrações. E agora é a hora da gente decidir qual é o primeiro passo, qual é a primeira ação corajosa que eu vou tomar, de diferente daquilo que eu já realizei, venho realizando até hoje. Então, aqui está a pergunta para você começar essa etapa. Qual é a decisão importante que você está evitando tomar? E a partir daqui é decidir como, quando, de que jeito eu vou passar adiante dessa decisão difícil que eu estou evitando para uma situação de realização, de colocar, realmente me colocar em movimento e execução. Como ação prática, toma uma decisão estratégica, como, por exemplo, delegar uma tarefa para alguém. Não precisa ser grande, mas precisa ser feito. Identificou o que está travando, o que está segurando, o que está impedindo o próximo passo? Vai lá e realiza. Delegar alguma tarefa, ajustar preço de alguma coisa, reestruturar um processo que está faltando, revisar, ter uma conversa difícil. Pode ser qualquer atividade dessas. Você define, você estabelece. Quando você vai executar, você vai lá e realiza, ok? Essa é a nossa primeira missão para essa semana. Se você for um pouco mais ousada, estabeleça 1, 2, 3 atividades. Coloque prazos, decida sobre esse enfrentamento e coloque em prática. Ao final dessa realização, volte nela. Dê um check, dê uma validação, observe, celebre essa conquista, esse rompimento dessa barreira que vinha te segurando. Na segunda etapa, nós vamos trabalhar com uma atividade de reunião de alinhamento com a equipe. Uma reunião, ela precisa ter uma estrutura. Muitos clientes me dizem, Poliana, eu estou cansada de fazer reunião, e nunca dá em nada. Parece que entra por um ouvido e sai pelo outro, ou nem entra, né? Não gera efeito nenhum. E essa, uma das razões pela qual a gente não vê resultado nas reuniões é porque elas não estão devidamente estruturadas. Então, eu trago aqui para você 3 pontos de atenção para que as reuniões com o time, para que haja um alinhamento e possam trazer resultado. 3 respostas você precisa buscar. Onde estamos em relação às metas? Essa é uma informação importantíssima para dar caminho e direção norte para uma reunião. Quais foram os maiores desafios que nós tivemos essa semana? E o que precisamos priorizar na próxima semana? Perceba que com essas 3 perguntas a gente fecha o cerco para uma reunião, né? Nós buscamos nos situar de onde nós estamos, a gente entende qual foi o maior desafio que a gente teve naquilo que passou, o que foi que aconteceu, o que eu aprendi com aquilo ali, aquilo me levou em qual lugar, e agora eu vou olhar para frente, né? O que a gente precisa priorizar, colocar foco, dedicar na próxima semana. Então, traz para a gente essa linha, né? Dentro do tempo. O ontem, o hoje e o amanhã. O que aconteceu ali, o que me ensina hoje, o que eu preciso ajustar para frente. E como terceira etapa da nossa
semana 3, nós precisamos trabalhar o monitoramento de metas. Não adianta nada eu estabelecer metas que eu preciso alcançar daqui a 3 meses, 6 meses, 12 meses, se eu não for acompanhando ao longo do caminho. Então, como que eu vou monitorar essas metas? Que ferramenta que a gente pode usar? Posso usar ferramentas muito simples. Posso usar uma tabela onde eu vou preenchendo à mão, eu posso usar uma planilha de Excel, eu posso usar um aplicativo, eu posso usar uma inteligência, né, para me apoiar nesse processo, mas busque coisas que sejam simples, que estejam ao seu alcance. Se hoje para você ao seu alcance é uma planilha, use a planilha, ela vai te trazer a informação que você precisa. Implementa, coloca em funcionamento, monitora e depois você busca uma ferramenta melhor, mais moderna, com mais recursos para te ajudar a aumentar a sua clareza, a sua visão, o seu planejamento para uma próxima etapa. Cuidado para não deixar de fazer o básico, sempre buscando alguma solução melhor. O simples e básico já vai funcionar para você monitorar as metas que você estabeleceu na segunda semana. E como ação prática, eu te sugiro que você monitore no início semanalmente, para você poder olhar de perto o que está acontecendo, para você ir fazendo ajustes. Quando as coisas estiverem mais redondas, pode ser possível até espaçar esse período de monitoramento das metas. E então, como ferramentas práticas dessa etapa, nós temos coisas bem simples. A planilha de metas para a gente fazer o monitoramento, o uso de alguns aplicativos de gestão de tarefas, como o Trello, usando algumas ferramentas que podem te apoiar no entendimento dos processos dentro da sua empresa, e essa orientação simples que eu trouxe para você de roteiro de reuniões, onde a gente olha para uma janela de tempo do ontem, do hoje e do amanhã, entendendo quais são as inter-relações e melhorias que eu executo nesse processo. Ao final da terceira semana, depois de ter passado por toda essa jornada, o que a gente espera que você alcance? Eu espero que você já tenha suas primeiras ações estratégicas definidas, implementadas, reconhecidas, validadas, e que você consiga enxergar um processo, medir a evolução dessas mudanças no seu negócio. A partir daqui, você já tem possibilidade de enxergar novos resultados dentro da sua vida e dentro da sua empresa. É incrível, não é mesmo? Agora que você já pôde olhar e entender com mais profundidade toda essa jornada de 21 dias e o poder que o autoconhecimento tem de desenvolver, te preparar para que você possa entregar o seu melhor lá dentro da sua empresa, você já conseguiu entender a dimensão dos benefícios que isso pode trazer para a sua empresa, para os seus colaboradores e para a sua vida pessoal, inclusive. E vários serão os impactos que você já vai perceber a partir de agora. Você será capaz de tomar decisões muito mais assertivas, com muito mais clareza, entendendo o seu padrão de pensamento, de funcionamento, de ação e reação à maneira como você funciona. Vão te possibilitar ser muito mais estratégica, enxergar muito mais longe e se sentir muito mais segura. E um segundo ponto de muito impacto aí na sua empresa que você já vai perceber é a melhoria na comunicação. Quando você melhora a sua comunicação, o seu time reage melhor também. Você vai retratar, reconstruir relações muito mais transparentes e poderosas com o seu time, a sua equipe, seus colaboradores e também com os seus clientes. E um terceiro ponto que você também vai perceber, porque as minhas clientes me trazem essa informação. Elas me dizem, Poliana, eu me sinto mais capaz de tomar decisões. Eu me sinto mais capaz de enfrentar os desafios. Você também vai perceber que você vai aumentar a sua resiliência, a sua capacidade de reagir melhor, com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais clarezas aos desafios do seu dia a dia. Você vai se sentir mais segura, mais concentrada, com mais foco para decidir aquilo que precisa ser decidido, sem empurrar para depois, sem deixar para outro, sem esperar que aquilo se resolva de uma forma que você não precise se desgastar tanto. E acredita, não deixa de colocar em prática. Faça como a Ana, minha cliente, que em menos de 3 semanas já tinha colocado muitas ações em prática na empresa. Já havia delegado uma série de atividades que vinham há anos pendurada nas costas dela e que não precisavam mais ser suas. Liberamos esse tempo, com esse tempo a gente dedicou novas ações estratégicas que ela nunca tinha tempo de realizar,
para a gente entender quais eram as melhorias que a gente podia fazer dentro da área comercial. E assim poder aumentar 20% do faturamento dela em menos de 30 dias. Então agora está nas suas mãos. Eu procurei selecionar as coisas mais simples e práticas, poderosas, que já podem trazer resultado, quase que imediatamente à sua implementação. Não pega essa aula e salva ela em algum lugar para você ver outro dia. Não pega essa aula e guarda para o dia que der. Pega essa aula, suas anotações que você fez e já começa a colocar dentro da sua agenda, dentro do seu calendário. Hoje o que eu vou fazer, amanhã o que eu vou fazer, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na próxima semana, com quem que eu preciso falar, que ações que eu preciso realizar, com quem que eu preciso me reunir. Traça o seu plano de ação. Simples, básico, feijão com arroz. Começa a implementar. Você já vai poder sentir os primeiros resultados, transformando o seu dia dentro da sua casa, dentro do seu caminho para o seu trabalho, dentro da sua empresa. Você vai perceber a reação do seu time, dos seus colaboradores, dos seus clientes, e você vai perceber o resultado chegando até você. Começa agora, dê os seus primeiros passos. Não deixa para depois. Só mais uma coisa. Pega esse roteiro e começa agora. Não deixa ele aí parado na sua mesa, na gaveta, sentado aí no seu colo. Se você quiser um acompanhamento com mais aprofundamento, para a gente personalizar ao seu momento, da sua empresa, da sua vida, com muito mais personalização, eu estou aqui para te acompanhar também nessa jornada. Obrigada por estar comigo até aqui. E lembre-se, grandes mudanças começam com pequenos passos. E nesse caso, o próximo passo é seu. Vamos juntas?